Boa noite, pessoal. Como vão todos vocês? Essa noite de troca de ministros, não é verdade? Eu gostaria muito de pedir a cada um de vocês que nos dê um feedback a respeito do áudio e do vídeo, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me escutando bem. É muito importante esse feedback. Também vou pedir para vocês, essa é uma live muito especial, essa é a primeira live de uma série que nós queremos promover nesse momento complicado, nesse momento tão especial até mesmo, de alguma forma, da qual nós estamos passando. Meu nome é Gustavo de Castro, eu sou advogado aqui na comarca de Teófilo Otoni e atualmente sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, além de conselheiro da OAB. Essa live de hoje é muito especial. Nós vamos bater um papo com uma profissional da saúde, uma médica intensivista, com grandes conhecimentos a respeito do que nós estamos passando atualmente com a pandemia do coronavírus. Como eu havia dito antes, essas lives elas são uma promoção da OAB e uma realização do escritório Saboia de Castro Cimini. A novidade também é que essa live está sendo retransmitida tanto na minha página do Facebook, que vocês estão vendo, como também está sendo transmitida nas páginas do Facebook do escritório Saboia de Castro Cimini, além da página da acupuntura Aline Dias Castro, que é minha esposa e que gentilmente nos cedeu esse espaço. Eu quero pedir para vocês nos auxiliem conferindo se o áudio, se o vídeo estão bons, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me escutando bem, tá? Compartilhe o nosso vídeo também, vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de nós chamarmos a nossa convidada de hoje, eu, como membro da Comissão de Defesa do Consumidor, preciso fazer para vocês alguns informes a respeito de tudo que está ocorrendo com relação à pandemia e o direito do consumidor. Antes eu queria dar uma olhadinha em quem está nos assistindo, quem começou essa live com a gente. Vamos ver aqui quem está conosco agora. Quem está com... Já estou vendo até compartilhamento da nossa live, isso é muito bacana, muito obrigado. Vamos ver quem está conosco. Quem está conosco agora? Eu tenho que dar um mute aqui nesse vídeo. Até compartilhamento Então nós temos aqui com a gente, doutor Reinaldo Neves. Muito obrigado pela presença, doutor Reinaldo, nosso conselheiro estadual da OAB. Doutor Delmo, muito obrigado, meu parceiro. Olha, nós chegamos até São Paulo, o doutor Raírton Vieira está conosco, muito obrigado. Gente, chegamos também até Inhaúma, Minas Gerais. A Adaleia está conosco, muito obrigado. Engenheiro Wellington Valente, muito obrigado mesmo, de verdade. É um grande incentivador da nossa carreira. Doutora Caroline Araújo, advogada previdenciarista, obrigado pela presença. Edilene Ferreira, muito obrigado. Micheline Marques, muito obrigado. Contadora competentíssima. Sérgio Gomes, do Salão Veneza, conheço Sérgio. Muito obrigado, Sérgio, pela presença. Doutora Lilian Beilk, muito obrigado pela presença. Doutor Irã, olha, vocês vão adorar essa live. Alessandra Pereira, trabalhei com ela há muito tempo atrás, muito obrigado. Doutor Paulo Portugal, que honra. Meu Deus, meu chefe da época de Hospital Santa Rosália, doutor Ademilson, hoje está no Paraná, está nos ouvindo também, muito obrigado. Doutor Gelson, fisioterapeuta, muito obrigado também. Então, vamos passar aqui para alguns informes com relação a direito do consumidor nessa época de pandemia. Pessoal, a Câmara dos Deputados, ela aprovou um projeto de lei
que impede a negativação do nome de pessoas em cadastros de inadimplentes. O texto agora ele vai seguir para o Senado. Tudo leva a crer que ele vai ser também aprovado no Senado. Mas, por enquanto, essa aprovação ela só ocorreu na Câmara. Isso é muito importante. O STF ele suspendeu aquela cobrança pelo cheque especial, aquela cobrança de um valor de cheque especial que você nem havia usado, né? Isso havia sido autorizado por uma MP e agora o STF está suspendendo isso por conta dessas questões da pandemia. Gente, é um projeto de lei também que já passou pelo Senado e agora ele está na Câmara no sentido de prever algumas regras em relação aos contratos de aluguéis. Visa uma possibilidade de revisão entre as partes nesse contrato, tá? Particularmente, eu analisei o texto é muito ruim. Ele já passou pelo Senado, vai chegar na Câmara, muito provavelmente ele vai ser barrado ou vai receber diversas emendas. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, há um projeto de lei que obriga as instituições escolares particulares a baixarem 50% as mensalidades durante a pandemia. Nós estamos falando aqui ainda de um projeto de lei, ainda não foi votado, existem umas circunstâncias que precisam ser estudadas. Olha, é muito interessante essa questão das mensalidades escolares, porque o Ministério da Justiça ele publicou um entendimento totalmente contrário ao entendimento que outras instituições haviam se pronunciado, né? Então o Ministério da Justiça ele está descartando qualquer possibilidade de redução ou suspensão de mensalidades por paralisação das atividades escolares pelo coronavírus. Então, nós tivemos um sem número de entidades, de instituições que fizeram seus pareceres, suas notas técnicas. A própria OAB, no Conselho Federal, fez uma nota técnica a respeito disso. E agora vem o Ministério da Saúde e anda no sentido contrário, tá? Eu quero pedir para vocês também, já estou terminando os informes de direito consumidor, nós vamos chamar a nossa convidada daqui a pouquinho. Eu quero falar com vocês a respeito dos juros bancários. Pessoal, cuidado com os juros bancários, com as propagandas que têm sido feitas pelos bancos à época de pandemia. Não tem banco bonzinho, pode ter certeza. Eles estão prorrogando os empréstimos, mas eles também estão aumentando os juros em todo o período contratado. Para vocês terem uma ideia, tem uma bandeira de cartão de crédito internacional que, após a pandemia, aumentou seus juros anuais de 122% para 320%, né? Justificando que é porque está prorrogando o prazo de pagamento. Então vamos tomar muito cuidado. E o último cuidado de todos, o último informe de todos com relação ao direito do consumidor, é cuidar também na compra dos pacotes. O que está acontecendo agora? As empresas estão oferecendo pacotes mais baratos, as pessoas estão comprando os pacotes, e aí uma semana, 10 dias depois, a empresa retorna, diz que não vai poder oferecer a viagem mais, e ao invés de devolver o dinheiro, ao invés de estornar o dinheiro, elas estão oferecendo novas viagens numa data indeterminada e muitas vezes restringindo o local para qual você deseja viajar, tá? Estes foram alguns dos apontamentos que nós queríamos fazer. Vamos trabalhar esses apontamentos em outras lives, mas hoje é dia de nós discutirmos o coronavírus. Eu gostaria muito que vocês continuassem me dizendo se o áudio está bom, se o vídeo está bom. Antes de chamar a doutora Cristiane Simini, deixa eu conferir o feedback a respeito de áudio e vídeo. Parece que o áudio e vídeo está bacana e as pessoas estão mandando um abraço para a nossa entrevistada. Doutor Yuri Rocha está conosco agora. Doutor Yuri Rocha é o nosso coordenador do PROCON Municipal aqui em Teoflotone, fazendo um trabalho incrível nesse momento difícil. A gente se sente muito amparado pelo trabalho do doutor Yuri Rocha nesses tempos difíceis.
Doutora Cristiane, o Sérgio te manda um abraço. A Ludmila Souza, que foi minha colega de faculdade, está conosco também. Está dizendo que é muito interessante falar sobre o projeto de lei do desconto das mensalidades nas próximas lives, com toda certeza. Vamos chamar a nossa entrevistada de hoje. Eu vou, com muito prazer, colocar na linha a doutora Cristiane Cimini. Ela vai nos falar a respeito desta pandemia do coronavírus, né? O essencial e o necessário sobre o coronavírus, num dia especial que nós estamos vivendo hoje, por conta até da troca do nosso ministro da Saúde. O presidente resolveu, ao invés de ter um profissional alinhado com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, ele quer alguém que seja alinhado ao pensamento pessoal dele. Isso é muito importante de se analisar. Mas hoje vamos fazer o possível para não falarmos em política. Vou chamar a doutora Cristiane, tá bom? Um momento, por gentileza. Ótimo, doutora Cristiane já está na tela conosco. Eu quero muito agradecer a presença da doutora Cristiane com a gente essa noite, na nossa primeira live do Escritório Saboia de Castro Cimini, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Quero mandar o meu abraço para a nossa presidente, que está conosco aqui nesse momento, e dizer que é uma honra recebê-la, doutora. A doutora Cristiane Cimini, ela é médica intensivista e é coordenadora da UTI de adultos do Hospital Santa Rosália. A doutora Cristiane é decana e professora adjunta do curso de medicina da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, Mucuri, campus aqui de Teófilo Otoni, campus do Mucuri. A sua linha de pesquisa principal é em hipertensão arterial, diabetes, e nesse momento debruça-se nos estudos da Covid-19. Doutora Cristiane é mestre em Ciências da Saúde e doutoranda em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também é conselheira da Unimed Três Vales e é formada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1995, residência médica em Clínica Médica e Terapia Intensiva e é conferencista internacional, leva nosso nome internacionalmente. Mais uma vez, doutora, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Luiz, obrigada ao AB pelo convite, muito agradecida, muito honrada de estar aqui hoje com todos vocês. Cumprimentar todos que estão nos vendo, nos acompanhando, na pessoa da doutora Beatriz, meu grande abraço a ela, doutor Reinaldo. E a todos os meus alunos, que possivelmente estão nos acompanhando, meus amigos, minha família, um grande abraço. Ah, que ótimo. Eu quero fazer um registro antes da primeira pergunta, porque a doutora Cristiane é médica intensivista da UTI de adultos do Hospital Santa Rosália. Eu fui estagiário do jurídico do Hospital Santa Rosália, lá nos anos de 2000 e alguma coisinha. E foi uma experiência muito rica. Eu deixei grandes amigos naquela instituição, acompanho essa instituição diariamente e sei da luta dela para permanecer firme, permanecer prestando um serviço de qualidade aqui para Teófilo Otoni. Mas, doutora, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso pedido e nosso convite. Agora, doutora, coronavírus, Covid-19, o que é isso que nós estamos enfrentando? Que vírus é esse? Qual que é a origem desse vírus? Nós chegamos ontem, dia 15, a 2 milhões de infectados em todo o mundo. O que nós estamos enfrentando, doutora? Bom, esse coronavírus, né, batizado de coronavírus, na verdade ele é o SARS-CoV-2, né, ele é um vírus novo, mas de uma família conhecida, né? Essa família dos coronavírus, ela infecta humanos, ela foi responsável em 2002 pela SARS, epidêmica na China, e pela MERS, em 2012, na Arábia Saudita e outros países
do Oriente Médio, né? Esse vírus, ele é um vírus que tem um material genético chamado de RNA, tem alguns que são DNA, ele tem o RNA, e ele é um vírus envelopado. O que é isso? Esse material genético, ele é envolto por um envelope, um envoltório de proteína e de gordura. E aí já vem, né, a justificativa da dica de higienização das mãos, porque como esse envoltório ele é de gordura, quando higienizamos adequadamente as mãos dentro das recomendações adequadas, nós somos capazes de eliminar esse vírus justamente por conta desse envoltório que ele tem. Então, ele também é bem sensível ao álcool e ele também é sensível aos desinfetantes de uma maneira em geral. Eu gostaria de ressaltar que agora, em abril, na revista Nature Medicine, que é uma revista muito respeitada, foi publicado um trabalho importante e que revela que é impossível que esse vírus tenha sido fabricado em laboratório. Né? Nós ouvimos aí muitas conversas compartilhadas nas redes sociais de que seria um vírus fabricado, mas, na verdade, a sua estrutura molecular mostra que ele passou por um processo evolutivo natural. Pode ser por dois cenários. Ele pode ter evoluído para esse estado patogênico atual, num hospedeiro não humano, e ter sido transmitido para o homem já na sua condição atual. Nesse caso, como eles têm semelhanças com o coronavírus do morcego, a hipótese principal seria que ele tivesse se desenvolvido no morcego, tornou-se patogênico no morcego e passou para os humanos. Mas não existe descrição de relato, não tem relatos de que houve contaminação morcego-homem. O cenário 2 seria um cenário diferente. Seria que ele tivesse sido transmitido para o homem por mamíferos e no homem ele tivesse sofrido essa modificação e tornado um vírus patogênico. Nesse caso, ele teria sido transmitido por animais como furões, pangolim, tatu, que né, o pangolim ele é um mamífero semelhante ao tatu, mas encontrado lá na Ásia. Então, esse é o coronavírus. Eu entendo. Doutora, quando a gente encara essa pandemia, a gente acaba nos lembrando de outros episódios, de outras epidemias ou pandemias. Eu até escrevi aqui, eu lembrei da peste negra medieval, a gripe espanhola aqui agora em 1918, a gripe suína, a SARS, que a senhora até comentou, a gripe aviária. Eu me lembro até que a época da gripe aviária, eu estava no exterior, e no Brasil parece que não havia acontecido nada, e no exterior estava uma situação de calamidade. Comparando essas pandemias com o coronavírus, o que ele tem de especial que o seu contágio é tão rápido e ele está tão letal? Sim. Na verdade, a geração de médicos que hoje está aí, né, sendo médicos mais antigos ou médicos mais jovens do que eu, estão vivendo essa realidade pela primeira vez. Né? Eu tenho 25 anos de atuação em pacientes graves, nunca vivi uma situação igual a essa. Aqui em Teófilo, nós estamos nos preparando, né? Nós ainda não estamos vivendo o que está acontecendo em outros locais. Mas a letalidade desse coronavírus, ela é até menor do que a letalidade dos outros dois. O SARS-CoV de 2002, ele tem uma letalidade de 10%. E o MERS-CoV de 2012, uma letalidade de 30%. A letalidade desse coronavírus, né, que nós estamos falando dele agora, na literatura ela tem algumas variações, mas ela vai aí em torno de 5,4%, mas, como nós vamos ver, ela muda bastante de acordo com o momento da pandemia que cada país está vivendo e com as condições de tratamento desses pacientes. Então, a gente vê letalidades diferentes ao longo do mundo.
Mas esse vírus, ele tem uma característica particular, que é a alta transmissibilidade. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa que esteja transmitindo, ela é capaz de transmitir para 2 a 3 outras pessoas. Existem estudos que mostram que esse número pode ser até de 6 pessoas, mas vamos ficar com a OMS, que diz de 2 a 3 pessoas que podem transmitir. E se transmite de uma maneira muito simples, né? Se transmite pelo contato, né? Gotículas, aerossol, contato, né? Se a gente vier a falar disso depois, nós podemos aprofundar um pouco mais. Então, ele transmite, a transmissibilidade dele é uma transmissibilidade alta. É o conceito de R0, que a gente vê de vez em quando na mídia de acesso. Só aproveitando o gancho, o doutor Irã Alves, ele está perguntando se essas formas de transmissão, se também existe a possibilidade de ser transmitido pelo vento, essa distância que a gente tem escutado falar, 2 metros, se estiver praticando esporte, 20 metros, isso pode ser transmitido pelo vento? Pelo vento não, né? A partícula ela pode ser carreada, né? Ela pode ser carreada e ser levada até uma outra pessoa numa distância superior a 2 metros. Porque são partículas muito leves. Elas decantam, elas demoram a descer, né? Até chegar ao chão. Por isso que nós vamos falar sobre o uso de máscaras. Por isso que a gente deve usar as máscaras, né? Quando a gente sai na rua, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai na padaria, justamente por conta disso. Elas podem ser carreadas. A distância, gente, existe muita especulação ainda, né? Que o quanto que essa molécula esse vírus pode trafegar, né, no ambiente, mas ele pode atingir mais de 2 metros, sim, se houver corrente de ar. Bom, o outro problema dele que você me perguntou, além da alta transmissibilidade, é o período de incubação dele, que é prolongado. Os primeiros trabalhos mostraram um período de incubação em torno de 5,2 dias até 12 dias, mas a gente sabe que pode chegar até a 14 dias. O que é isso? A pessoa é infectada por ele, mas ela só vem apresentar sintomas dias depois. E isso faz com que, já nesse período, ela possa estar transmitindo o vírus. Nós sabemos que a carga viral maior é quando existem os sintomas, nos primeiros dias dos sintomas, mas há possibilidade de transmissão em pessoas pré-sintomáticas, de pessoas pré-sintomáticas, e pessoas até que estão assintomáticas. Então, daí vem a grande chave desse vírus. Essa transmissibilidade dele e essa forma de transmissão em que ele tem essa incubação aí prolongada, né? Isso vai impactar nas medidas, né, de prevenção. Eu quero continuar falando a respeito da transmissão do coronavírus, mas antes, deixa eu cumprimentar aqui a Geilza Moreira, que está nos ouvindo, é da assessoria da Secretaria de Saúde de Teoflotone, muito nos honra. O Cleomário Ferreira da Silva, o Cleomário, ele é o presidente da Câmara Municipal de Pavão. O Wellington Gonçalves Valente está fazendo uma pergunta aqui a respeito dos testes, por que o teste demora tanto? Nós podemos responder agora, doutora? Prefere mais para frente? A gente pode falar, na verdade, assim, a questão dos testes, não adianta a gente pedir o teste muito no começo dos sintomas, né? Então, o padrão ouro, todo mundo já está vendo isso na televisão, né, gente? Na verdade, assim, eu até deveria ter falado no começo, nós não estamos aqui nos propondo a ficar falando que todo mundo já sabe na televisão, né? Porque está ficando até chato, né? As pessoas já não estão nem querendo mais escutar isso daí. E eu não gostaria de ser mais uma a falar a mesma coisa. Mas todo mundo sabe que o padrão ouro é o RT-PCR, a gente escuta aí, né? Que é um teste onde a coleta é feita por suave, né? É feita um cotonete grande que passa na orofaringe, nas fossas nasais, e ali é feita uma ampliação e tenta-se achar o RNA do vírus, né? Então, nós passamos em Minas Gerais o mesmo problema que está acontecendo em outros estados, né? Nós temos poucos laboratórios habilitados, agora isso está ampliando, né? Uma rede credenciada para poder fazer esse teste e tentar diminuir o tempo de resultado,
né? Então, esse é o teste que a gente fala que é padrão ouro. E existem os outros testes, testes imunológicos, com o propósito de detectar anticorpos. Esses testes, ele têm uma função diferente de saber se a pessoa está doente ou não, mas também de saber se a pessoa está imune ou não. E é muito importante, principalmente para pessoas como eu, que sou profissional de saúde, caso eu adoeça, eu tenho que me afastar das minhas atividades, e é importante que antes que eu volte, que seja testado essa imunidade ou não. Né? E mesmo em profissionais que não estão doentes, está preconizada essa testagem. Eu quero deixar Mas demora por causa disso. Ah, entendo. O processo não é simples, o RT-PCR não é simples, é demorado mesmo, né? O processamento do exame, não é qualquer laboratório que faz, e nós temos problema de kit, né? A gente costuma falar, todo mundo está falando a mesma coisa, o mundo todo quer a mesma coisa. Então, quem tem mais poder, compra mais, né? É verdade. O kit de teste nos laboratórios particulares estão a partir de R$300. Em Belo Horizonte, nós fizemos essa apuração. E agora a UFMG está com um estudo para tentar baixar esse kit, por um valor de R$5, né? Para que o Brasil possa finalmente entrar naquela fase de testar o maior número de pessoas possíveis, sejam elas sintomáticas ou não, né, doutora? Tem um sem número de grandes iniciativas, né, acontecendo no Brasil, e muitas delas capitaneadas pelas universidades. Nós sabemos a importância das universidades federais nesse contexto, né, e esse é um grande momento para elas afirmarem o papel delas, da qualidade de ensino que elas representam, né, um ensino de excelência, com linhas de pesquisa de excelência, e nós temos observado isso, inclusive nós aqui, né, no Hospital Santa Rosália, vamos fazer parte de um estudo multicêntrico para poder estudar o comportamento clínico desses pacientes. Então, nós também estamos inseridos nesse contexto de pesquisa. Tem um ponto muito importante que precisa ser abordado. Nós estamos falando de transmissão, e a doutora Cristiane falou muita coisa que eu não conhecia, muitos detalhes que eu não conhecia, tenho certeza que nossos espectadores também. Agora, tem um outro ponto que parece que se esconde da população de uma certa forma, ou as pessoas estão escutando e não estão ouvindo. Eu quero saber, após a transmissão, a pessoa foi infectada pelo coronavírus. Como é que é a ação, como é que ele exerce a ação dele no corpo das pessoas? Sim. Internamente, externamente? Tá. No momento, a gente sabe que ele penetra pelas mucosas, né? Então, na mucosa oral, na boca, nós temos o maior número de receptores, que são receptores de enzima conversora de angiotensina. Isso aí é estudado muito pela cardiologia até. Então, nós temos muitos desses receptores na cavidade oral. Então, daí o fato da boca ser um local grande de transmissão, da gente não dever ficar tocando, né, o rosto, que é uma coisa que a gente faz muito, né, mas não devemos fazer por conta disso. Então, esse tempo de incubação é o tempo que o vírus tem para começar a fazer um certo estrago. Então, o que ele vai fazer? Ele se liga, né, a esse receptor é como se fosse uma fechadura do lado de fora da célula, ele se conecta ali como se ele fosse uma chave, e ele entra na célula. No momento que ele entra na célula, ele começa a usar, né, a estrutura dentro da célula para ele se multiplicar. E aí ele começa a se multiplicar. Quando ele se multiplica, ele rompe a membrana dessa célula e todas aquelas partículas virais, né, recém-nascidas, podemos dizer assim, na verdade, recém-criadas, digamos assim, elas vão invadir outras células. Então, o processo é assim, né? Ele pega uma célula, ele entra na célula, ele usa essa célula única e exclusivamente para se multiplicar, sai dessa célula e vai buscar outra célula. Então, nesse momento em que ele começa a invadir as células, e essa célula, uma vez invadida, ela é destruída,
a gente começa a ter a produção de algumas proteínas no organismo, que nós chamamos de citocinas, que são proteínas de sinalização, ou seja, elas começam a sinalizar que tem alguma coisa errada acontecendo. Quem são essas substâncias? Né? Elas têm uns nomes difíceis, são as interleucinas e são os interferons, ou interferon. E aí a gente tem, nesse caso do coronavírus, já bem documentado, a produção da interleucina 1 e interleucina 6. Então, essas duas interleucinas, elas são pró-inflamatórias. E aí, essa sinalização mostra para o sistema imunológico que tem algo de errado acontecendo e começa a ativar outras células. E essas células são células brancas, são os leucócitos. Né? E essas células vêm para poder começar a combater. Então, essa é uma forma muito simples de explicar, porque, na verdade, todos os mecanismos imunológicos, eles não estão claramente estabelecidos. Mas, basicamente, é isso que acontece. O vírus, ele é encontrado no tecido pulmonar, ou seja, em pacientes submetidos à necrópsia, observa-se partículas virais na intimidade dos alvéolos, né, dos pulmonares, então ele tem esse tropismo, né, pelo parênquima pulmonar, e ali acontece esse mesmo processo, ele vai na célula alveolar, ele destrói, ele se replica, ele provoca inflamação, e daí vem, né, os sintomas respiratórios. Isso é muito individual. Esse é o ponto importante de nós tratarmos aqui. Sabemos que pessoas que possuem comorbidades, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crônicas, diabetes, a idade avançada, são pessoas em que esse sistema imunológico ele pode ser mais inflamatório do que o habitual, e com isso a pessoa desenvolveu um quadro mais grave. Mas a resposta imunológica, ela está relacionada a uma expressão de genes. Ou seja, a pessoa pode ter características genéticas que fazem com que elas tenham uma produção dessas citocinas inflamatórias muito mais exuberante do que uma outra pessoa. E isso explica a diferença de quadro clínico em pessoas, às vezes, com faixas etárias iguais. Nós vemos que a grande maioria dos jovens passa bem por isso. Mas nós temos no Brasil, e isso me preocupou há 2 dias atrás, hoje eu ainda não vi essa estatística, que quase 1/4 dos nossos pacientes brasileiros que faleceram tinham menos de 65 anos. Então, por que algumas pessoas jovens passam bem por isso? É porque elas possuem genes que não expressam essas proteínas com tanta exuberância. Então, essa premissa de que o jovem não adoece, ela caiu por terra, não existe isso. Ele adoece, ele transmite, ele pode ter formas graves com menos frequência? Claro que sim, com muito menos frequência, mas não podemos simplesmente tapar os olhos para essa realidade. Doutora, nós estamos recebendo aqui uma pergunta de Inhaúma, Minas Gerais. A Adaleia Dias, ela pergunta se uma pessoa pode ser infectada mais de uma vez ou se depois dela ter pego a doença, ela fica automaticamente imune. Pois é. A pessoa, quando ela tem a doença e ela sobrevive, que é o que acontece, né? Ainda bem, né? A letalidade não é tão alta assim. Mas ela sobrevive a isso, então, nesse processo de imunidade, ela vai desenvolver os chamados anticorpos, né? Então, vai haver toda essa tempestade aí imunológica e a resolução desse processo é o desenvolvimento de anticorpos, né? E esses anticorpos, eles podem ser avaliados, né? Isso pode ser avaliado. Então, existem testes em que nós vamos dosar as imunoglobulinas, né? Então, é a chamada IgM e IgG, né? Todo mundo também já ouviu falar um pouco sobre isso aí. O teste rápido, né? Que faz IgM, que faz IgG, alguns fazem IgA, pois é. A IgM, ela é uma proteína de fase aguda, ou seja, ela é produzida, assim, com 1 semana, 10 dias do início dos sintomas. A IgM, ela já é mais
é produzida mais tardiamente, e é ela que mostra para a gente essa questão da imunidade. Não se sabe exatamente quanto tempo a pessoa fica imune. Entendo. Esse é um problema. Então, os casos que foram ditos de reinfecção na China mostraram que, na verdade, não, a gente escuta, né, muita coisa lá da China, a gente não sabe até que ponto existe uma transparência de passagem de informação, mas a gente escutou casos de reinfecção, mas depois os próprios cientistas chineses disseram que não se tratavam de reinfecção, e sim casos importados. Que não eram os chineses que tiveram uma doença que estavam adoecendo, e sim chineses que estavam fora do país e que retornaram. Então, a imunidade duradoura, por exemplo, né, tem doenças que a gente pega uma vez só, né, vamos supor, na cachumba, né, a gente pega a parotidite epidêmica, que é o nome da cachumba, a gente pega uma vez só, tem imunidade duradoura para a vida toda. Vacina não dá imunidade duradoura, tanto que a gente toma vacina todo ano para a gripe, né? A gente não, né? Eu tomo porque eu sou profissional de saúde. Mas a imunidade que ele confere, não se sabe se ela é duradoura. Espera-se que ela dure, né? Pelo menos aí um ano, mas realmente ainda não tem um consenso sobre isso, não. Eu quero pedir para os nossos espectadores para curtir nossa live, para fazer comentários, para compartilhar. Como eu estou sozinho aqui na direção aqui do programa, da interface, eu só estou conseguindo ler as mensagens que vêm do Facebook, tá? E mesmo assim, quando ele atualiza, eu não consigo voltar atrás, né? Mas pode continuar mandando suas mensagens, suas perguntas, que eu estou fazendo o possível aqui para atender a todos. No WhatsApp eu não consigo ver, no Messenger eu não consigo ver, eu só consigo ver aqui no Facebook. Agora, o principal... Por favor, compartilhem a live. Todas as vezes que nós temos um compartilhamento, é o dobro de possibilidades da nossa audiência. Eu agradeço bastante. E aí eu quero agradecer ao doutor Dalvan Charvage, que está com a gente. Quero agradecer também o Luiz Fernandes. Luiz Fernandes, se eu não me engano, ele é de Betim ou Belo Horizonte. É natural de Pavão. Um amigo da família da minha esposa, portanto, meu amigo também. Obrigado, Luiz. O Gustavo Gonçalves está nos vendo também. O Ilmar Moura, gente boníssima, está nos vendo. Maria Lúcia Salomão, muito obrigado. Elizabeth Leal dos Santos, muito obrigado. Arquirene Ramos, se eu não me engano, a Arquirene é do Rio de Janeiro. Está nos vendo também. Obrigado, Arquirene, um grande abraço. Historiadora, mestre em história. O Fred Lopes, Fredão, muito obrigado pela presença aqui, está nos assistindo. Maria dos Anjos Dias, a Naíra Silva, a Nilza Gomes, é nutricionista em Belo Horizonte, obrigado também. Doutora, essa pergunta que eu vou fazer é pergunta de quem assiste televisão e acaba escutando um tanto de coisa, né? É verdade que o coronavírus sofre mutações? Que nós já estamos num momento, nesses 2 milhões de infectados, em que dá para identificar que fulano pegou a doença em tal local porque o vírus que eu encontrei ele tem determinada característica. Eu escutei que o vírus do Brasil, por exemplo, de algumas pessoas do Brasil, já tem uma característica muito particular, diferente, por exemplo, dos vírus dos Estados Unidos ou da Alemanha. Bom, a capacidade de mutação, ela é uma propriedade, né, desses vírus, uma vez que eles usam material genético e eles entram na célula, destroem a célula e eles usam material genético, né, do hospedeiro. Então, a mutação, ela pode ocorrer sim, tá? Essa não é minha área de atuação, não é o que eu habitualmente faço, mas olhando esses dias, eu pude ver que alguns autores estão divergindo um pouco, né, do número de cepas que existem, né? Eu vi na última pesquisa minha, autores falando duas... É o exemplar do vírus, não é? Oi? Cepa é o exemplar do vírus. Exato. Então, na verdade, é a mesma família, mas com características diferentes. E isso é uma grande questão que precisa ser pensada, principalmente na questão de vacina, né? Uhum. Porque os pesquisadores que trabalham, os cientistas que trabalham com vacina,
eles precisam pegar uma sequência, né, um pedacinho desse material genético do vírus, e eles precisam estudar tão profundamente para eles poderem atingir e conseguir um pedacinho desse vírus que seja um pedaço que possa imunizar pessoas que se infectem por diferentes cepas, né? Então, a mutação é um dificultador para os nossos pesquisadores, para aqueles que estão buscando a vacina, e a gente sabe que tem um esforço mundial sobre isso, né? Então, existe mutação, não estou certa do número de cepas que nós temos no mundo, já vi 2, já vi relatos de 5, né? Estava vendo um estudo húngaro que falou sobre 2 cepas, então fica aí essa dúvida também. Quem souber aí, manda no Doutora Cristiane, olha, é impressionante o número de mensagens que eu estou recebendo, o número de perguntas que eu estou... Pois não? De repente a gente vai responder ao longo, né, do... Isso, eu preciso tentar mudar aqui a minha tela sem prejudicar a minha interação contigo, para poder ler todas as perguntas e as mensagens. Mas eu quero mandar um abraço para Verônica Gonçalves, que está nos assistindo, Patrícia Porto, que está nos assistindo, muito obrigado. Alan Ataíde, doutor Alan, é um queridíssimo, muito obrigado pela audiência, um abraço para você. Sinara Irli, contadora, muito obrigado pela presença aqui. Deixa eu ver quem mais que eu posso falar, se eu já não falei. Aí o Dete Silva tá aqui, o Giovanni Mota é meu irmão, o Olavo José é mestrando da Universidade Federal, gente boníssima. Olha, o Beto de Castro, meu irmão, muito provavelmente nós vamos falar disso lá na frente, mas eu quero deixar a pergunta dele registrada aqui. Ele está dizendo que a partir de amanhã vai sair um decreto em Belo Horizonte, do prefeito Alexandre Calil, com o uso obrigatório das máscaras por todas as pessoas, em todos os momentos, na rua. Eu também bato palma para isso. Vamos trabalhar um pouco isso. É importante uma medida como essa? É importante, sim, porque nós temos responsabilidade sanitária, né? Nós precisamos saber que mesmo que nós estejamos bem, mesmo que eu esteja me sentindo bem, eu preciso ter consciência que eu posso transmitir a doença. Claro. 30% a 50% das transmissões são feitas por pessoas que estão pré-sintomáticas. Então, sim, eu preciso ter a responsabilidade sanitária e tomar eu mesma as medidas de prevenção comunitária. Quais são as medidas de prevenção comunitária? A higienização das mãos, a utilização, se precisar, de lenços descartáveis e descartar em lugar adequado. Né? Hoje eu estava saindo do meu trabalho e na rua eu vi uma máscara cirúrgica descartada no meio da rua. Aquilo me deu uma tristeza porque eu não podia nem pegar para jogar no lugar certo, né? Porque eu sei lá de onde tinha saído aquela máscara. Etiqueta respiratória, né? Não espirrar na cara do outro, não tossir na nuca de quem está na sua frente, né? Desculpa aqui falar tão abertamente, mas não cuspir na rua, não escarrar na rua, que a gente vê com uma frequência absurda, urinar no poste, né? Essas coisas, a gente sabe que o vírus, ele sai pelos excrementos também, né? Foi identificado o vírus 30 dias depois da resolução do quadro de crianças. Então, nós temos que ter responsabilidade sanitária. Né? Janelas abertas para o ar circular, não visitar quem está em isolamento. Né? Brasileiro gosta de visitar quem está doente, não visita. Não tem essa. Manda uma mensagem no WhatsApp, eu sei que ninguém telefona mais, mas manda um áudio e pronto, está tudo certo. Tá? E o uso das máscaras. Então, a máscara pode ser aquela máscara de tecido. Nós temos um monte de gente fazendo teoflotone, falo aqui do projeto MLV, Mulher Livre de Violência. Elas estão, inclusive, recolhendo doações de tecidos e fazendo máscaras a preços, assim, bem populares para que possam as pessoas ter. E se a gente for no YouTube, a gente vê máscara feita de meia, máscara feita de camisa velha, que pode ser utilizada. E desculpa eu usar agora o espaço, porque, na verdade, você fez a pergunta e isso é uma coisa que eu preciso falar. Né? E a gente vê em Teófilo Otoni, nas ruas, algumas aglomerações.
indo para o meu serviço todos os dias de manhã, porque eu não estou em distanciamento social absoluto, eu passo ali, vejo a fila da Caixa Econômica, muito justo, as pessoas lá tentando se informar sobre a ajuda emergencial do governo, mas as pessoas na fila com uma distância inferior a 2 metros e sem máscara. São pouquíssimos os que usam máscara, né? Então, eu olho aquilo que me dá um aperto, eu falo, meu Deus, né? Então, isso é algo que vai ficar para sempre, porque eu não preciso pegar a sua gripe, né? Você está gripado, fica espirrando na minha frente, eu não preciso pegar a sua gripe. Claro. Né? Então, quando a gente vai, por exemplo, visita outros países, a gente sabe, países da Europa, inclusive o Japão, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, as pessoas ficaram resfriadas, elas usam máscara, né, para proteger o outro, tá? E se eu uso máscara e você usa máscara, nós temos 2 barreiras de proteção, né? Ah, mas o vírus, ele tem 0,3 micron, ele passa no tecido, 2 camadas de tecido minha, 2 camadas de tecido sua, né? O CDC de Atlanta, nos Estados Unidos, tem um texto belíssimo recomendando as máscaras de tecido, né? O mundo todo já se curvou a isso aí, inclusive, né? O Ministério da Saúde também recomenda. Então, vamos usar as máscaras de tecido, e o prefeito de Belo Horizonte, ele anunciou isso, eu estava assistindo no momento que ele anunciou, né, do jeito dele, da forma dele, mas é algo que realmente é importante. A população precisa ter consciência das medidas de prevenção comunitária, porque todos nós temos responsabilidade sanitária. Nós estamos chegando longe, como eu havia dito, viu, doutora Cristiane? Quero mandar um abraço aqui para o engenheiro Luiz Henrique, ele também está em São Paulo, capital, está nos ouvindo, e te manda um abraço para todos nós. Que bom. A Geilza, que eu havia falado, que é da assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, te agradece pela explicação sobre os testes que foi feito anteriormente. Deixar meu abraço para o Tadeu Rocha, que está nos ouvindo. A Mariana Botelho, fotógrafa, gente boníssima, está nos assistindo. O Beto agradece sua resposta. Falou que foi super esclarecedora. O Gelson Ferraz está nos assistindo também. A Edgária está nos assistindo. O Ademilson foi meu chefe no Hospital Santa Rosália, né? Está dizendo aqui que a esposa dele está confeccionando máscaras de tecido para doação. E tem um grupo de mulheres trabalhando neste exato momento. Pode ser que ele esteja falando disso lá no Paraná, que ele está morando no Paraná. Se não, viu, Ademilson, você me desculpa pela informação errada, você me corrija. A minha tia também, a Geni, ela trabalha na Secretaria Municipal de Saúde e confeccionou milhares de máscaras e tem feito também essa distribuição. Thales Rangel é publicitário em Belo Horizonte. Thales é publicitário do Atlético Mineiro, gente boníssima, nós estudamos juntos na Irmã Maria Amália, um abraço. Gelson Ferraz, tá na sua terra, doutora, é de Juiz de Fora. Vamos para uma próxima pergunta aqui. A título de comparação, a Covid-19, para nossa audiência aqui, ela se parece com alguma outra doença em termos de sintoma? Ela não vamos falar da gripezinha, mas ela se parece com alguma outra coisa? Parece sim, na verdade, os sintomas eles são inespecíficos, né? Então, a apresentação clínica, né, mais comum, mais de 80% das pessoas, elas vão apresentar febre, né? Vão ter dor no corpo, tosse seca, perda do apetite, mais raramente a perda do olfato, dores pelo corpo, podem ter falta de ar, um pouco de secreção respiratória. Então, realmente, ele não parece um resfriado comum, porque o resfriado comum é aquela sensação, né, de que você está secretando, né, tem uma rinorreiazinha, mas está bem, né, está geral bom, vai trabalhar bem, não está com dor no corpo, nem nada. A gripe, ela é diferente. A gripe, você já tem comprometimento do estado geral, fica febril, se sente mal, com dor no corpo e tudo mais. Então, a Covid-19, ela tem essa apresentação. E a gente sabe que 80%, 83%, os autores divergem um pouco, mas é muita gente vai apresentar isso mesmo, né? Essa apresentação. Então, realmente, ela pode, sim, assemelhar-se a outras doenças respiratórias. E eu queria fazer uma ressalva aqui,
porque as pessoas buscam muito, né, o que está acontecendo, qual é a causa do problema. E compartilhar com vocês que em centros que têm medidas extremamente eficazes para identificar a causa, seja uma bactéria ou um vírus, de uma pneumonia, 68% dos casos ficam sem esclarecimento. Então, preparem-se para muitos casos em que nós não vamos ter resposta do que foi que aconteceu, né? Principalmente no momento em que outras causas de pneumonia começam a ficar mais incidentes. Então, para vocês terem uma ideia, no centro de referência, 68% dos casos não são esclarecidos. Os casos não são esclarecidos. Casos de pneumonia, a causa fica sem esclarecer. Então, acaba que, às vezes, o paciente faz uso de antibióticos para bactéria, de remédios, outros remédios, remédio para vírus, né, quando tem tratamento, no caso do H1N1, e, no final das contas, fica sem saber qual foi o agente etiológico. Então, esses testes, eles são bacanas, são importantes, a gente sabe que precisa de testagem em massa. Por que a gente precisa de testagem em massa? Porque 63% de pessoas que estão positivas podem ter o RT-PCR negativo. Uhum. Então, ele tem uma sensibilidade, 63%, uma especificidade próxima de 100%, ou seja, se der positivo, não tem dúvida, é coronavírus. Mas se ele der negativo, pode ou não ser. E se os sintomas são semelhantes a outras patologias, nós podemos curar os nossos pacientes, mas no final não termos uma resposta. E aí vem o teste imunológico, que aí na detecção das imunoglobulinas a gente pode descobrir se ele produziu imunoglobulinas específicas para o coronavírus. Entendi. Vamos mandar um abraço aqui para o George, que está nos ouvindo, George Carvalho. E olha quem está com a gente aqui também, o Daniel Pimenta. Daniel Pimenta é o gerente da Super Safra Tratores. Foi ele quem promoveu, de maneira muito gentil, em convênio com a Prefeitura Municipal, o serviço de desinfecção. Passou pelo centro da cidade, pela porta dos hospitais, vai trabalhar também no hospital de campanha, por alguns bairros da cidade, usando o mesmo produto e o mesmo método daqueles que foram usados na Europa, na China, tudo isso de forma graciosa para a população de Teoflotone. O Daniel está aqui com a gente. Muito obrigado, Daniel. A Benedita Lopes está conosco. A Carei Amorim está conosco. Fábio Eládio, dos Correios, está com a gente também. Diego Coelho dos Santos também está conosco. Muito obrigado. Compartilha a live, gente. Compartilha a live. Continua chegando muita mensagem. Muita. O pessoal não me escutou. Continua enviando mensagem pelo WhatsApp, continua enviando mensagem pelo Messenger e eu não consigo ver. Doutora, uma questão muito importante. Talvez uma das mais importantes até o momento. Nós já tivemos outras conversas antes dessa live, até para preparar este momento aqui, para que ele seja da maior qualidade para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Eu fiquei muito intrigado com a questão que, inclusive, minha esposa havia falado anteriormente, e nós conversamos depois, que o coronavírus não poderia ser considerado exclusivamente uma doença respiratória. Né? Ao que tem se falado, né? O senso comum é de que se trata de uma doença respiratória, e, na verdade, não é. Como é que é isso? Não, na verdade é o seguinte, é uma doença primariamente respiratória, sim, nos casos graves se torna uma doença sistêmica, né? Uhum. Então, todo mundo já ouviu falar em sepse, né? Algumas pessoas conhecem como sepsemia, mas é um termo abolido, né? Não se usa mais falar sepsemia, hoje é sepse. Então, a semelhança da sepse, quando se tem uma resposta imunológica exuberante, com produção grande daquelas citocinas que eu expliquei, pró-inflamatórias, que eu comentei, né? Não expliquei, eu só comentei.
Nós temos aí quadros de resposta inflamatória generalizada, em que o paciente pode ter respostas neurológicas com alteração do nível de consciência, o paciente pode ter insuficiência renal, a própria insuficiência respiratória, queda de pressão arterial, inclusive alterações da coagulação do sangue, né? E alteração de exames, inclusive do fígado, né? Então, isso pode acontecer sim. Mas o que acontece? Nesse momento que nós estamos passando, isso é um alerta, né, que eu gostaria de dar para a população toda, inclusive para os profissionais de saúde. Nós temos um momento em que se busca incessantemente, no mundo todo, a comunidade científica e a não científica, buscando respostas, né, tentando achar soluções factíveis e reais para debelar uma infecção pelo coronavírus. No entanto, adiantando já, não tem nada ainda que a gente fala assim, esse aqui é comprovadamente eficaz. Então, nós vimos aí nos últimos dias, porque nós estamos falando de uma doença que começou tem pouco tempo, né? E nós vimos aí nos últimos dias uma chuva de coisas, de tratamentos, né? De até simpatia, uma série de coisas aí que poderiam atuar. E quando foi no dia 9 de abril, saiu um artigo de qualidade metodológica ruim. Não boa, não. Um artigo chinês, né? De qualidade metodológica ruim. Um modelo, na verdade, não foi nada testado em humanos, né? Foi tudo in vitro, de que o Covid atacava a hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que a gente tem nas hemácias, né? E que transporta o oxigênio dos pulmões aos tecidos, né? Então, e que, na verdade, ele soltava o ferro, né? Que a gente tem o ferro ligado lá na hemoglobina, soltava o ferro, aumentava a quantidade de ferro no sangue, e com isso as hemácias não conseguiam carregar o oxigênio. Era um negócio assim que fazia ter um certo sentido, né? Porque tem hipoxemia, porque o paciente tem uma série de alterações aí, e aí ficou todo mundo, nossa, descobriram que é uma doença hematológica. Não é uma doença do pulmão, né? E essa informação foi refutada no dia seguinte, né? No dia seguinte, o professor, doutor e médico Matthew Amdahl, né, da Universidade de Pittsburgh, uma autoridade no estudo da hemoglobina, ele refutou essa informação e comunicou à comunidade científica mundial de que o coronavírus, ele não tem essa ação da forma como foi descrita em relação à hemoglobina, e jogou por terra, inclusive, as possibilidades de tratamento citadas no artigo chinês. Então, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que estão saindo por aí, porque, inclusive, entre nós, médicos, nós debatemos muito esse artigo. Posso falar que na sociedade, inclusive, de terapia intensiva, meus colegas intensivistas, nós conversamos sobre isso. Pensamos, realmente pode fazer algum sentido, mas é impressionante como no meio dessa confusão toda, você ainda tem, né, trabalhos de péssima qualidade que colocam mais lenha numa fogueira que já está grande. Eu imagino. Doutora, quais são as medidas de prevenção já devidamente certificadas pela OMS, né, e demais autoridades médicas que a gente pode aplicar ou que estamos aplicando no Brasil? Eu queria só fazer um adendo a essa pergunta, porque ela surgiu após a análise de algumas situações. Nós temos diversos países que têm passado pelo pior momento da pandemia com alguns meios de contenção, né? Por exemplo, a Coreia do Sul, ela resolveu testar toda a população, sintomáticos, assintomáticos, cachorro estava passando na rua, eles estavam pegando para testar, né? Segundo a gente tem conhecimento. E também adotou a quarentena restritiva, né? O Japão adotou uma quarentena fortíssima, está saindo dessa quarentena agora,
né? Ela, segundo as informações que eu coletei aqui na agência Reuters, Folha de São Paulo, o Japão tem hoje somente, não, vão dar a devida proporção, mas são 800 casos de coronavírus e já chegou a ter 8 mil, né? E tem 5 vezes esse número de curados, né? O Japão. E teve uma surpresa na Europa, que foi a República Tcheca, né? Que lá em setembro, outubro, novembro de 2019, eles começaram a perceber que tinha alguma coisa errada na China, né? Havia um fluxo turístico muito grande na República Tcheca e o governo, sem avisar muito porque, mandou a população toda usar máscaras. E é o menor índice da Europa, né? Quais são essas medidas? Elas são eficazes? O Brasil está adotando? Precisa adotar? Como é que fica, por exemplo, uma cidade como Teoflotone em relação a questões como essa? Tá. É uma pergunta complexa e de resposta extensa, mas vamos tentar resumir, né? Todo mundo ficou bastante preocupado quando lá em março, lá para o dia 18 de março, o premier britânico Boris Johnson anunciou, né, através do seu conselheiro científico, lá para os assuntos relacionados ao coronavírus, a estratégia de expor os cidadãos ao vírus, né? Vamos expor todo mundo, criar imunidade em todo mundo, e a morte de alguns grupos é um dano colateral, né? Foi atacadíssimo, né? Mas esse tipo de fala vindo, né, do premier, ele tem um impacto grande na população, e hoje a gente vê lá o Reino Unido com 1.500 casos, 1.550 casos por milhão de habitantes, e já contabilizando aí quase 14 mil óbitos, né, e 104 mil, se eu não me engano, diagnósticos confirmados. Bom, nos Estados Unidos, a gente também viu, né, inicialmente uma tentativa de banalizar a situação do vírus, e aí a gente tem hoje nos Estados Unidos 670 mil casos confirmados, 34 mil mortes, e são 2.040 pessoas, né, infectadas, casos, né, confirmados por 1 milhão de habitantes. E nós temos um caso da Holanda, né, o caso da Holanda é interessantíssimo, porque um gráfico que foi utilizado pelo governo holandês lá no início de março, ele foi traduzido para o inglês, inclusive para o português, mostrando que as medidas de isolamento vertical, ou seja, a gente vai falar esses conceitos a seguir, isolar os grupos de risco, né, elas eram muito mais eficientes do que as medidas de isolamento horizontal, e com isso, né, eles tiveram uma estratégia muito pouco restritiva na Holanda. Nós conseguimos ver o gráfico aí compartilhado, doutora? Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo. Olha só. Ele coloca em laranja aí, né? Esse gráfico, inclusive, ele é original, ele está em holandês. Uhum. Eu lembro que eu passei para você justamente antes de ser traduzido, porque ele foi traduzido para o português, como se a gente pudesse comparar, né, a população holandesa com a população brasileira. É uma coisa surreal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente lê, né, nós temos que ter cuidado com isso. Então, ele coloca em laranja, né, que seria não fazer nada, não isolar. E a gente sabe que é uma catástrofe mesmo, né? Não tem dúvida não, porque o problema é que quanto mais o distanciamento funciona, menos eficiente ele parece, né? Porque você só vai ver o resultado depois da incubação, não é isso? Então, pode incubar 2 semanas. Então, você não vê o resultado imediato, né? Das medidas de isolamento, distanciamento e tudo mais. Enfim, laranja ele coloca que é a situação do isolamento, de não fazer nada, deixar todo mundo livre, fingir que não tem nada acontecendo. Essa curva em preto aqui, que é a que está mais à direita, ele coloca que seria o isolamento horizontal. E tem uma linha, está pequenininha, mas eu espero que as pessoas que estão nos acompanhando vejam, tem uma linha
aí, ela é pontilhada, está paralela ao eixo X, aí, né? Essa linha paralela seria o número de leitos de terapia intensiva, tá? Então, aí, a gente vê, então, que o isolamento, na concepção lá da Holanda, né? Que esse isolamento horizontal era ruim, porque você tinha um pico muito acima da quantidade de leitos de UTI, e aí no meio uma curva azul, né, que seria o que eles colocaram como ideal, que seria o isolamento vertical, em que o sistema atuaria com muita tranquilidade na absorção dos casos graves. O que está acontecendo lá na Holanda? A situação da Holanda é uma das piores situações da Europa. Eles têm 1.674 casos para cada 1 milhão de habitantes. 29 mil casos confirmados e já contabilizam mais de 3.300 mortes. Então, não deu certo lá, certo? E isso é, inclusive, uma sugestão de muita gente aqui no Brasil, né, de que isso seria uma medida interessante, inclusive utilizando esse gráfico aí, que foi, inclusive, um gráfico sem nenhum embasamento científico. Isso foi algo que foi conveniente, né, para o governo dos Países Baixos, lá na questão da Holanda, e hoje eles estão passando com um sistema de saúde que não está conseguindo absorver os pacientes críticos. Então, já diz aí o bom ditado popular, né, que quem aprende com os erros dos outros é sábio, quem insiste no erro, nem tanto, né, para ser delicada. Então, a gente precisa entender alguns conceitos, tá certo? E nós vemos, principalmente na mídia de acesso, um problema grave de conceito, né? Colocam como sinônimos coisas que não são, né? Então, distanciamento social é um ato voluntário, né? É eu ficar longe o suficiente de outras pessoas para eu não contaminar a pessoa e eu não ser contaminado. E esse distanciamento tem o objetivo de não deixar o patógeno espalhar. É o que a gente vê, né, no comércio sério, né, nos serviços essenciais sérios, em que tem marcas no chão para que as pessoas fiquem distantes umas das outras. E muitos não, né, não, a despeito desse cuidado, né, do serviço essencial, continuam, né, se aproximando. Então, o distanciamento social é o que faz com que as escolas sejam fechadas, as universidades sejam fechadas, eventos sejam cancelados, né, e o Ministério recomenda essa distância de 2 metros, né, no mínimo 1,5 metro, né, porque para a gente poder coibir, né, essa transmissibilidade que nós já sabemos que é alta, né. Quando a gente fala... Não, pois não, doutora, por favor. Quando a gente fala de isolamento, isolamento é uma medida de ordem médica, tá? O isolamento, ele é de ordem médica. Ele não é obrigatório, mas é uma ordem médica, tá certo? Separar pessoas sintomáticas, separar elas das assintomáticas, né? Estejam elas positivas ou não, né? Nós temos essa situação. Primeiro, porque o teste, se for feito, vamos supor que nós tivéssemos aqui em Teófilo Otoni, o melhor dos mundos, uma máquina de RT-PCR, nos PSFs, em tudo que é lugar. Não ia adiantar, ia ter que separar do mesmo jeito, porque o teste ele só tem uma sensibilidade um pouco melhor mais para frente, no iniciozinho não adianta fazer. Então, tem que separar mesmo, né? O sintomático, mesmo que depois ele não confirme, ou que ele nem faça o teste. Isso é isolamento. Esse isolamento... Pois não. Não, nós chegamos meio que a uma conclusão, verificando o caso da Holanda, né, de que o distanciamento social, essa chamada quarentena, talvez seja um método de prevenção mais eficaz enquanto não se tem uma vacina ou um medicamento totalmente eficaz. E a gente escuta muito falar da quarentena ou do distanciamento social vertical, horizontal. A senhora até mesmo fez essa citação. E muitas vezes a gente repete isso sem saber exatamente o que é.
poderia fazer uma diferenciação para a gente? E nesse sentido, dá para dizer qual dessas duas modalidades é realmente a mais efetiva? Para uma doença que não tem tratamento, tá? Lamento informar a todos, as medidas cientificamente comprovadas, elas são de suporte, tá? Sintomáticas e de suporte. O que nós temos hoje é isso para falar para todo mundo. Né, a hidroxicloroquina, a gente deve falar depois, beleza, vamos usar nas pessoas e tudo mais, mas não está comprovado ainda que funciona. Né? Existem estudos que mostram que não vale nada, estudos que mostram algum resultado, mas também a gente sabe que as pessoas podem melhorar a despeito de qualquer coisa. Né? Então, lamento, mas a verdade é essa. Então, nós precisamos, diante de uma situação dessa, com alta transmissibilidade, com um período de incubação grande, longo, e com uma situação em que as pessoas podem estar transmitindo, mesmo não estando sentindo nada, nós precisamos pensar que qualquer um pode ser um potencial transmissor. Né? Igual aquela brincadeira detetive assassino, né? Qualquer um pode ser o detetive, qualquer um pode ser o assassino, então qualquer um pode estar transmitindo, certo? Então, o distanciamento social é obrigatório. Entra naqueles conceitos que eu falei agora há pouco, sobre responsabilidade sanitária e medidas de prevenção comunitária. Isso não se discute, tá certo? Distanciamento social não se discute. Como diz lá a musiquinha do Maurício de Souza, sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Né? Infelizmente, né? A gente gosta disso tudo, mas não deve. Quanto ao isolamento vertical, é isolamento destinado somente aos grupos de risco, né? Idosos, pessoas com comorbidades, diabéticos, hipertensos, pessoas com algum comprometimento pulmonar. Aí as pessoas falam assim, mas isso aí vai fazer o seguinte, eles vão ficar em casa, mas as pessoas que estão transitando podem trazer a doença para eles e tudo mais. Ok, distanciamento, né? Toma todas as precauções. Mas aquele que está saindo, ele vai adoecer também. E aí você pode mudar o perfil epidemiológico em que pessoas ativas e produtivas começam a adoecer muito. Né? E a gente sabe que a resposta inflamatória, exuberante ou não, ela não está escrita na testa de ninguém. Né? Ter 40 anos não significa que o seu quadro vai ser leve ou moderado. Pode sim evoluir para uma forma grave, é menos frequente. Mas se esse for o seu pai, o seu irmão ou a sua mãe, você vai ficar preocupado, né? Então, a gente precisa pensar um pouco, quando a gente fala, morre só 3,4%. Eu costumo dizer, escolhe 100 pessoas, então, e separa que você ama e separa 3 para morrer. Como é que é isso? Né? Então, a gente precisa pensar com uma certa cautela em certas coisas que são ditas aí, principalmente no meu caso, que sou uma pessoa que é obstinada pela vida, né? Trabalho com pessoas à beira da morte. Então, nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Então, o isolamento vertical, ele tem esses problemas, tá? E num país como o nosso, né, nós estamos vendo aí, né? As pessoas não estão ficando distantes umas das outras, elas estão próximas. Nós vimos aí, passamos por um feriado agora com supermercados lotados, a gente vê o centro mais vazio, mas é do meu conhecimento que o comércio dos bairros fica com aglomerações. Então, a população brasileira, ela tem dificuldades com disciplina. Haja vista a dengue. O que é a dengue? Né? Por que a gente não acaba com a dengue? Né? Porque não consegue acabar com o mosquito. Por que não acaba com o mosquito? Todo mundo está careca de saber. Né? Então, a população brasileira ela tem essa dificuldade. Isolamento vertical no Brasil é algo bastante complicado de se aceitar. E se a gente não está a fim de testar, né? Ou se está a fim de testar é outra história, mas é só olhar o que foi feito aí fora que a gente sabe o que aconteceu. O isolamento horizontal, ele atinge toda a população, os serviços essenciais funcionam, né? Isso é muito polêmico, isso é complicado, né? A gente não vai entrar nisso aí, eu sou médica, né? Não sou economista, e compreendo todas as linhas de pensamento sobre esse assunto, mas cabe a mim, à luz da ciência, estou aqui para falar verdades, infelizmente trago verdades, né? O isolamento vertical, ele não foi eficiente, não, tá? Aí você diz assim, mas lá na República Tcheca, eu acho que foi você falou, que não teve tantas medidas restritivas, mas todo mundo usou máscara, né?
Então, quando você fala o isolamento vertical funcionou em algum outro país, você tem que estudar as características dessa população. Essa é uma população que segue recomendação? É uma população que tem consciência social, responsabilidade sanitária? Então, não é simplesmente o que funcionou num outro país, vai funcionar para nós. Nós temos as nossas particularidades que são culturais. Vamos falar de nossas, assim, que precisam ser consideradas. Então, vamos considerar essas particularidades, porque ontem, dia 15, o secretário de Estado da Saúde, aqui de Minas Gerais, ele afirmou que a maior preocupação dele em relação à prevenção, em relação à estrutura hospitalar, a profissionais e tudo mais, estava reservado para as regiões de Governador Valadares e Teoflotone. A senhora está na linha de frente desse enfrentamento com essa falta de infraestrutura. O que a gente pode fazer diante disso? Até que, enfim, alguém falou, né? Porque o Vale do Mucuri, ele é um pouco esquecido, né? A gente sabe disso, né? Se a gente for olhar os números de Minas Gerais, a gente vê que tem muito caso de coronavírus em Belo Horizonte. Mas por que será que lá tem muito caso? Porque lá que está o grande epicentro de Minas Gerais? Não sei, mas a gente sabe que lá é mais fácil de testar do que aqui, nessa longura toda, né? Mas vamos lá. Choros à parte, né? Nós estamos aqui para buscar soluções, né? E não ficar lamentando. O que a gente tem que mostrar, e precisa ser dito, né? Com uma certa dose de sinceridade, de até tristeza, é que o paciente de Covid-19 que impacta no sistema de saúde, o que colapsa o sistema de saúde é o grave, tá certo? Aquele paciente que vai ficar em isolamento em casa, que vai ser monitorado por telefone a cada 48 horas, ele está lá quietinho no cantinho dele. A gente sabe que esse é 80%, e ainda bem, né? Mas quanto é 5% de 840 mil, né? Então, a gente sabe que Teófilo Otoni, nós não podemos olhar Teófilo Otoni como a nossa cidade é polo da macro-região Nordeste, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que para cada 100 mil habitantes, nós tenhamos 10 a 30 leitos de terapia intensiva. Para cada 100 mil, 10 a 30 leitos. Considerando que a única cidade da macro-região Nordeste que tem unidade de terapia intensiva estruturada, e aqui nós temos, né, no Quinés, 3 unidades de terapia intensiva, cada uma com 10 leitos, com missões diferentes. São UTIs que têm missões diferentes, graus de complexidade diferentes, mas são UTIs classificadas dessa forma, certinho, credenciadas para funcionar como tal. Nós temos 30 leitos aqui, tá? E quantos leitos nós deveríamos ter? Nós deveríamos ter, no mínimo, 83 leitos a 250 leitos em Teófilo Otoni, para atender 832.829 pessoas. Recomendações da Organização Mundial de Saúde. E nós temos 30, nós temos quase 3 vezes menos do mínimo. Então, existem modelos matemáticos, inclusive um muito bem feito por pesquisadores da UFVJM, que, apesar de não serem médicos, estão trabalhando arduamente para poder levantar dados e munir as pessoas de informações confiáveis e científicas, que mostram para a gente que os nossos leitos não serão suficientes no caso da Covid chegar em Teófilo Otoni da mesma forma como ela está em outros locais do Brasil. Mas os nossos leitos, eles não são suficientes nem para o agora. Nós temos 30, quando, na verdade, a gente tinha que ter pelo menos 83. Uhum. Então, é por isso que o secretário disse isso. O secretário falou isso e ele falou mais, Luiz. Ele disse que Teófilo Otoni é mais preocupante do que a região leste, do que Valadares. Ele falou sobre isso. Teófilo Otoni preocupa mais, porque Teófilo Otoni tem essa característica. Ah, mas por que tem tão pouco leito de terapia intensiva, né? Podia ter mais. E esse é um momento que eu uso para dar visibilidade a isso, né?
quando eu falo que eu sou intensivista, muitas pessoas não sabem o que significa isso. Eu preciso explicar o que eu faço. E, rapidamente, o que eu escuto, o que eu vejo, nossa, que coisa, né? Que especialidade ruim, né? Você deve ver muita gente morrer. Eu escuto isso. Por quê? Porque quando eu estou de frente para a finitude, eu me abstraio, eu não quero saber. Eu não quero morrer, ninguém quer morrer. Então, ninguém está preocupado se tem muito leito ou pouco leito de UTI, porque ninguém está preocupado que vai para uma UTI, não. A pessoa está preocupada se ela vai fazer uma plástica, se ela vai fazer um raio-x, se ela vai fazer um eletro, mas ela não está preocupada que ela vai para a UTI. Quando chega um momento desse, o pano cai, né? E a gente vê. Um leito de terapia intensiva, ele é um leito caro para montar, e ele é um leito muito mais caro para manter. Tá? Porque ali nós estamos usando medidas de suporte avançado de vida. Nós estamos ali trabalhando com pessoas no extremo da gravidade, que na grande maioria nós trazemos de volta. Devolvemos essas pessoas para a sociedade, por mais que as pessoas não acreditem. Mas o fato é que isso é muito caro. Né? Isso é caro para o sistema. Então, um paciente na terapia intensivo tratado, ele consome o recurso de quantos pacientes hipertensos da atenção básica? Então, uma questão de um país que subfinancia a saúde, acontece isso. Os leitos de terapia intensiva, eles são subdimensionados, mas quando eu digo subdimensionados, são extremamente subdimensionados. Eu quero continuar minha fala dizendo para vocês que 54% dos leitos de terapia intensiva estão na região sudeste, né, do Brasil, estão na região sudeste. Né, e 1/4 dos leitos de UTI, mais de 1/4 estão no estado de São Paulo. Estão no estado de São Paulo. E nós escutamos ontem, na mídia comum, que leitos de 2 UTIs de São Paulo estavam lotados. E a coisa foi falada com o intuito da população achar que estava lotado de coronavírus. Não. Os leitos estavam cheios de pessoas graves. Talvez algumas de coronavírus. Mas, em tempos de coronavírus, as grávidas têm eclâmpsia, as pessoas têm acidente vascular cerebral, as pessoas infartam, caem de moto, caem do cavalo, batem a cabeça, fraturam o fêmur. Tudo continua acontecendo. Então, lá em São Paulo, da mesma forma. Então, ontem os leitos estavam todos cheios em 2 UTIs de pacientes graves. Da mesma forma que a UTI que eu coordeno há 13 anos também está sempre cheia. Então, paciente grave tem, e tem muito. Nós tínhamos que ter 83 leitos, só 130. Né? Então, é uma questão, e isso é uma questão de política de saúde, né? Está muito além, né, da situação municipal, estadual, é uma coisa maior do que a gente. Mas isso vem muito de uma tentativa, né, nos últimos anos, de dizer que tudo se resolve na unidade básica de saúde, que tudo se resolve na atenção primária. Eu não tenho dúvida que a grande saída para um sistema de saúde sólido é a atenção primária, é a porta de entrada e coordena todo o cuidado. Inclusive, o meu mestrado foi nisso, né? Então, não tenho dúvida, né? Eu transito muito bem da atenção básica até a medicina intensiva sem nenhuma dificuldade. Mas, apesar de uma atenção básica eficiente, as pessoas ficam graves, né? E esse momento da Covid-19 é o momento que a UTI vai ter esse protagonismo de mostrar como ela é importante e, ao mesmo tempo, como sendo pouco, né, como tendo pouco recurso, poucos leitos, o que pode acontecer numa situação dessas. Então, essa é uma realidade nossa, né? Eu não vou tratar dos números do estudo que foi feito aqui na UFVJM, já foi, inclusive, mostrado, né, na mídia local, e para as autoridades de saúde e tudo mais, mas é preciso refletir, né, nós aqui em Teófilo Otoni, as pessoas que não estão preocupadas com o resguardo de sua própria saúde, o resguardo da saúde da sua família nessa pandemia, estejam atentos, que se Teófilo Otoni tiver o mesmo andamento que o restante do Brasil está tendo, a gente está vendo que é um caminho todos os dias em que a gente vê as coisas aumentando, os números aumentando, não somente de casos, como também de mortes, e assim vai. E isso pode chegar aqui, né,
queira Deus que não chegue, estamos torcendo para que não chegue, mas estamos nos preparando. Então, nós estamos tendo tempo, né, nesse momento, de prepararmos para o que pode vir. Né? A gente vê o esforço da Secretaria Municipal de Saúde, o esforço dos hospitais. Eu posso falar muito do hospital que eu trabalho, um esforço gigantesco para poder prover equipamentos de proteção individual para suas equipes, para prover protocolos de assistência, para capacitar seus funcionários, né? E também a preocupação em estar amparado do ponto de vista de segurança para o paciente. Mas o recurso, ele é finito. A demanda, ela é infinita. Então, doutora, isso já é uma premissa. Eu vou fazer perguntas em uma, porque nosso tempo já está meio que se esgotando. Imagino. E olha, as perguntas continuam chegando, as mensagens continuam chegando, eu volto a dizer, ninguém está me escutando. O Wellington falou aqui que talvez eu não tenha colocado o vídeo como público. Enquanto a doutora respondia, eu fui olhar e o vídeo está como público. Qualquer pessoa de dentro ou fora do Facebook podem visualizar nosso vídeo, tá? Nossa live. Então, 2 perguntinhas para a gente ir terminando. O Daniel da Super Safra Tratores, ele está perguntando, até hoje nós não temos nenhum caso em Teófilo Otoni, nenhum caso confirmado. Será que nós não estamos esticando muito a curva horizontal e levando o problema para o inverno? Essa é a primeira pergunta. E a outra, rapidamente falar sobre cloroquina. Resolve, não resolve? O que tem de verdade sobre a cloroquina? Tá bom. A pergunta do Daniel, ela tem, né, algum fundamento, sim, e eu agradeço, né, o questionamento. Daniel e demais pessoas que têm a mesma dúvida, a gente sabe que tem muitas perguntas que têm respostas com dificuldade. A gente tem dificuldade de responder. O que a gente sabe em relação às medidas de prevenção, quando bem tomadas, né, adequadamente tomadas e bem conduzidas, o que elas podem trazer, né? Ninguém aguenta mais escutar esse termo da curva, né? Eu já não aguento mais a curva assim, a curva achatada, a curva, né? Todo mundo está falando da curva. Mas o fato é que o pico, né, de surgimento de casos novos, ele estressa o sistema de saúde de uma forma brutal. Num cenário muito otimista, nós teremos, na nossa região, um cenário otimista, tá? Nós teremos aí mais de 40 mil casos, tá? Você imagina, nesse cenário otimista, 40 mil casos, 5% graves, 5% de 40 mil precisando de internação, ventilação mecânica e tudo mais, e nós temos 30 leitos, tá? Então, a conta é muito simples, tá certo? O diagnóstico diferencial das infecções respiratórias, ele, nesse momento, ele já ocorre, tá certo? Então, nós tivemos, na nossa UTI, 2 pacientes que foram tratados até chegar, né, os resultados dos exames, como se eles fossem positivos, com todo o cuidado de isolamento e tudo mais, e eles eram negativos. Então, não existe nada do ponto de vista clínico, inclusive tomográfico. Todo mundo fala da tomografia, também já caiu na mídia de acesso o tal do vidro fosco, mas outras patologias pulmonares também causam esses aspectos tomográficos. Eles não são padrão ouro de diagnóstico. Então, as medidas que foram tomadas em Teófilo Otoni, estão sendo tomadas em Teófilo Otoni, primeiro eu gostaria de ressaltar o caráter interdisciplinar delas, né? A prefeitura se cercou, né, de pessoas com capacidade técnica científica para orientar, para trabalhar no sentido de debater o melhor caminho para algo que o mundo não tem uma resposta pronta. Nesse tempo em que nós não temos nenhum caso confirmado em Teófilo Otoni,
nós conseguimos muita coisa. Não chegou nenhum respirador novo, posso garantir para vocês. Mas nós conseguimos produzir equipamento de proteção individual, conseguimos parcerias, né, com os professores da Universidade Federal que estão trabalhando em EPI, o penitenciário de Teófilo Otoni produzindo aventais, o Hospital Santa Rosália produzindo aventais para os seus próprios funcionários, uma organização maior do Hospital Bom Samaritano comprando insumos que são específicos para esses pacientes, a mesma forma acontecendo no Hospital Filadélfia, o Santa Rosália, que é onde eu estou e onde eu trabalho, nem se fala. Então, nós estamos conseguindo, nesse tempo, com pouco recurso que tem, com a pouca oferta de produtos extremamente caros, nós estamos conseguindo o máximo que é possível de se preparar para essa situação. Uma situação dessa, que nos pegar desprevenidos, ela vai ser catastrófica, né? Ela já não vai ser fácil se ela nos pegar prontos. Ela nos pegando desprevenido, mais catastrófico ainda. Então, eu entendo que esse momento, esse negócio de empurrar a curva para frente, primeiro que promove um contato gradual da população com o vírus, né? Muito se fala da imunidade de rebanho, né? Que à medida que mais pessoas vão tendo contato com o vírus, elas fazem uma barreira de proteção contra a propagação dele, inclusive para aqueles que são suscetíveis. Entretanto, isso pode ser feito também de forma irresponsável, como o premier britânico tinha preconizado, e ele voltou atrás. Só que quando ele voltou atrás, já estava tarde, né? Ia estar acontecendo o que está acontecendo no Reino Unido, na Holanda, nós estamos vendo a situação terrível que está lá. Então, a gente consegue, com esse tempo, que as pessoas tenham contato com o vírus de uma maneira mais gradual, tá? E com isso, essa imunidade, gradualmente, ela vai chegando. Pode demorar meses, pode, gente. Nós estamos diante de uma pandemia, né? Parece que tem gente que não entendeu isso ainda. É uma pandemia, o mundo inteiro tem isso aí. Né? Então, é necessário que esse conceito seja introjetado realmente pelas pessoas, né? Inclusive da comunidade de profissionais de saúde, inclusive. Tá? Então, essa coisa de empurrar a curva para frente, que vai cair justamente no período, né? Eu posso te dizer que recentemente eu tive um caso de H1N1 na UTI. E aí? Não está na hora, nós estamos no inverno? Não estamos. E teve, né? Então, a gente precisa saber que a ciência, ela é importante, mas o paciente não lê a ciência, o paciente não lê o livro, tá certo? Então, às vezes as coisas, elas saem um pouco do curso. Tá, Daniel, eu agradeço a sua pergunta, mas eu espero que eu tenha respondido para você o meu ponto de vista em relação a esse achatamento. Doutora Cristiane... Você quer saber da cloroquina agora, cloroquina, né? Então, rapidinho, vamos falar, né, pessoal? Então, partindo para o fim, que vocês também já devem estar cansados, nós temos aí, né, o dia que apareceu essa coisa da hidroxicloroquina. Eu confesso para vocês que um familiar meu me ligou antes mesmo de eu me apropriar das informações. Então, a hidroxicloroquina, ela atua, né, na diminuição da replicação viral em vírus da família de coronavírus, tá certo? O SARS-CoV-2, o nosso vírus do momento, o causador da Covid-19, ainda carece de comprovação, certo? Não foram ainda publicados estudos randomizados, duplos cegos, metodologicamente corretos, para poder dizer, não, esse aqui melhorou por causa da hidroxicloroquina associada ou não à azitromicina. Entretanto, o Ministério da Saúde, né, no dia 27 de março, soltou uma nota técnica colocando a hidroxicloroquina como uma medida de tratamento, está sendo utilizada, né, nós temos aqui na cidade e poderemos utilizar, entretanto, sabendo que os resultados que mostram que ela teve resultado, que ela foi positiva na diminuição da carga viral, eles não estudaram o desfecho principal, que é a mortalidade. Tá? Então, aí a gente fica aí um pouco reticente na sua eficácia. Né? Outras coisas que estão falando, plasma convalescente, né? Injetar o plasma, que é uma fração líquida do sangue,
de pessoas que se recuperaram da Covid em pessoas doentes, né? Eu gostaria de dizer para vocês que isso está baseado num relato de 3 casos na literatura. 3 casos apenas, tá? Num trabalho publicado no dia 11 de abril, tá certo? Hoje são 16, 5 dias atrás. E já tem gente, né, falando do plasma, então está sendo feito um estudo randomizado aqui no Brasil já para testar isso aí. BCG protege, saiu também um estudo mostrando que nos países em que a BCG era dada em massa, né, vacinada em massa, os pacientes se protegiam do coronavírus. Estudo cheio de problemas metodológicos, cheios de vieses, né? Pode ser que quando nós estivermos lá na frente, isso tudo tiver acabado, nós consigamos provar alguma coisa. Neste momento, nada. Algumas outras drogas, como alfa-interferon, né, 2, beta, humano, que é usado para hepatite C, está sendo testada também, mas ainda sem comprovação, e outras drogas de nomes terríveis, remdesivir, lopinavir, ritonavir, tocilizumab, são drogas que também estão sendo testadas. A gente vai lá no Clinical Trials, né, um site sério, onde todos os ensaios clínicos que são feitos no mundo estão registrados. Aí, se o estudo é sério, a gente vai achar esse estudo lá e a gente vê que tem vários esforços no mundo inteiro para tentar achar um tratamento eficiente, mas neste momento nós não temos uma droga que a gente diga assim, eficácia comprovada. Não temos, infelizmente. Doutora Cristiane, hoje nós conversamos com esses espectadores sensacionais sobre algo que pode mudar a forma como nós enxergamos o mundo e a nós mesmos. Nós somos hóspedes deste mundo e, como a pousada, nós devemos, de certa forma, respeitar as regras. Este vazio que a gente sente no peito pelas dificuldades que agora nós estamos enfrentando, elas nos traz, ao mesmo tempo, um espaço para refletir. Todos nós estamos carregando uma cruz da necessidade de erguer o corpo e, sobretudo, o espírito, caminhando um percurso mais difícil, com um peso nas costas, que é o peso do desconhecido. A força para persistir nesse mundo novo que se apresenta mora também na fé de que uma nova vida ela é possível por meio da resiliência, do amor e da empatia. É abrir mão da vida, pelo menos dessa vida que a gente conhece, em função dessa mesma vida. Hoje, mais do que nunca, dos abraços, dos festejos, do movimento que sempre nos preencheu como seres humanos. Agora a gente precisa aceitar. Aceitar que tudo que nos trouxe até aqui pede essa quarentena, esse distanciamento, vamos falar mais longe, esse isolamento. Nós precisamos olhar para o lado pelo menos uma vez e perceber que tem tanta gente se adaptando nesse mundo novo. Por que que eu também não posso me adaptar? Nós estamos deixando uma vida que nós tínhamos numa fé de que nós vamos renascer, na certeza de que tem outras vidas possíveis, mesmo que dentro de uma só. Se há um mundo invisível hoje que está nos ameaçando, há também um que age dentro de nós a todo momento. Eu quero muito agradecer sua presença no dia de hoje, nessa noite maravilhosa que a gente teve, conversando sobre uma coisa tão triste que tem nos assolado, mas é nessa reunião de conhecimentos que a gente vai vencer. Obrigado pela sua atenção, pelo seu trabalho de mais de 20 anos na área médica. Eu aproveito também para agradecer todos os profissionais de saúde, dos médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os setores administrativos dos hospitais, das secretarias de saúde, dos voluntários. É um exército contra esse inimigo invisível.
Muito, muito obrigado mesmo. Leva o abraço da OAB, leva o abraço desse advogado modesto aqui. Vocês merecem toda a nossa consideração e todo o nosso reconhecimento. Nesse sentido, eu também não posso deixar de mandar meu abraço especial para minha esposa Aline. Ela também é enfermeira de formação, né? Ela hoje atua como acupunturista e não teve um só dia na carreira dela em que ela não fez a diferença. Essa quarentena para nós está fazendo muito bem. Eu estou mais próximo dos meus filhos, eu estou mais próximo da minha esposa, aqueles memes, aquelas piadinhas de WhatsApp não tem se aplicado lá em casa. Nós vamos ter um mundo novo, um mundo com outras expectativas, com outras formas de fazermos tudo aquilo que a gente faz hoje. Eu quero desejar a todos que nos escutaram nessa noite uma boa noite. Muito obrigado por estarem conosco. Eu quero dizer que tem outras lives que vão acontecer. Nós estamos programando aí pelo menos mais 4 ou 5 lives. Quero contar com vocês novamente. Quero que vocês enviem as mensagens dizendo onde é que eu errei, onde é que eu acertei, se eu não conversei demais. Mas o importante é a gente contribuir com a população de Teoflotone, do Brasil, do mundo, já que a plataforma chega no mundo todo. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês. Doutora, meu abraço, muito obrigado. Obrigado à OAB, obrigado ao meu escritório pela infraestrutura e eu passo a palavra para você. Muito boa noite a todos. Quero uma mensagem final a todos vocês. Primeiramente, o agradecimento a quem nos acompanhou nesse momento, parcial ou totalmente, todos que estavam aqui com a gente, ao Luiz, pelo convite, né, e fico muito lisonjeada e muito honrada de estar aqui hoje conversando com todos vocês. A minha mensagem final, né, ela é uma mensagem de esperança, tá certo? Eu estou de verde hoje, né, até por isso também é uma mensagem de esperança. Eu também estou de Eu espero, sinceramente, que nós tenhamos aqui na nossa cidade algo mais brando, algo que não venha assolar essa população já tão sofrida, que é a população do Vale do Mucuri. Né? Eu rodo por aí, nós trabalhamos, né, com mais colegas de pesquisa em municípios em volta de Teoflotone, a gente conhece muito bem a realidade dos nossos municípios, das nossas populações, as dificuldades que essas prefeituras têm de oferecer assistência integral à saúde aos seus munícipes. Então, eu sou muito sensível à realidade da nossa região. E a gente sabe que tem pessoas que não podem ficar em casa. Eu não posso ficar em casa. Né? Eu não posso. Isso é uma questão que pode ter implicações até no ambiente familiar e tudo mais. Assim como eu não posso, tantas outras pessoas também não podem. Então, compreendendo esses conceitos, eu peço, e a minha mensagem de hoje à noite a todos vocês, conheçam suas responsabilidades sanitárias, promovam a saúde pública, usem máscara, não se aproximem das pessoas, mantenham distância, tenham etiqueta respiratória, cuidado ao espirrar, ao tossir, sigam as recomendações do Ministério da Saúde. Não estou nem falando da OMS, porque elas estão em inglês, mas as do Ministério da Saúde, que são excelentes, todos os protocolos destinados à população, é só entrar lá e tá simples. Tem um aplicativo que você pode baixar no celular do SUS, chamado Coronavírus, e lá está tudo bonitinho, explicado para a população. Muito interessante esse aplicativo, ele pode, inclusive, impedir que você vá a uma unidade de saúde sem necessidade. Você resolveu o seu problema, às vezes, com as instruções desse aplicativo. Então, vamos usar as ferramentas que existem ao nosso favor. Vamos usar o conhecimento que já está disponível. Então, essas coisas simples, de higiene, água e sabão, não tem álcool gel? Água e sabão. Né? Cuidado com as superfícies, a gente pega tocando as superfícies, é importante a gente falar isso, nós não comentamos. Então, essa é a mensagem final que eu deixo para todos vocês, tá certo? Nós estamos trabalhando, eu posso falar isso em nome do setor que eu coordeno há 13 anos, dos meus colegas que trabalham comigo, e
Quando eu falo meus colegas, eu não estou falando dos médicos, eu estou falando da equipe multidisciplinar, incluindo os que você citou, os administradores, as pessoas que sofrem com a gente pedindo as coisas e o dinheiro está curto, fazendo ginástica para fazer render, a gente sabe como que é difícil a realidade, e essas pessoas estão trabalhando. Né? Então, vamos todos fazer a nossa parte. A população precisa fazer a sua parte, inclusive limpar o quintal, porque a dengue vai chegar também. Tá bom? Então, meu boa noite, Luiz, muito boa noite a todos vocês, uma noite de descanso a todos e vamos confiar em dias melhores. Pessoal, nossa próxima live vai ser com o Rafael Farias, produtor de TV da TV Globo. O Rafael, ele vai nos trazer as experiências de uma metrópole em quarentena. Rafael mora em Belo Horizonte, é produtor da TV Globo Minas, e vai estar com a gente, se eu não me engano, no domingo. Já nós vamos soltar as artes com data e hora desse encontro. Muito obrigado a todos mais uma vez. Um grande abraço para vocês. Até a próxima, gente. Valeu mesmo, de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.